Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do podcast Conversa em Grupo. Eu sou a Carol e a gente vai mergulhar num tema super importante e atual, viu? A representação dos conflitos espaciais na globalização. Esse assunto envolve tudo aquilo que a globalização transforma no mundo. Em espaços geográficos são disputados, quem ganha, quem perde, e com isso a vida das pessoas em diferentes lugares. Para enriquecer essa conversa, nós chamamos 3 pessoas muito especiais: a Sofia, a Rafaela e a Lavínia. Elas vão nos ajudar a refletir sobre esse tema e também tem muita informação e opinião, viu? Então fica com a gente, porque essa conversa de hoje promete muito. Oi, meu nome é Emily. Oi, meu nome é Maria Clara. E nós estamos aqui hoje com a Rafaela, com a Sofia e com a Lavínia. Eu vou começar a fazer as perguntas sobre preconceito. Lavínia, quais as formas de preconceito que você conhece? A racial, a social, a de gênero, a sexual e o religioso. Certo. Você já presenciou alguma situação de preconceito? Como Já. foi? Presenciei quando a minha mãe estava no hospital com meu irmão e não quiseram atender ela por fato dela ser negra. Meu Deus. Na sua opinião, quais tipos de preconceitos são mais comuns aqui no Brasil? O racial e o Sexual. sexual. Certo. Você acha que o preconceito ele pode acontecer de forma disfarçada no dia a dia das pessoas? Pode dar um muito bem, exemplo? através de piadinhas. Verdade. Como você acredita que o preconceito ele afeta a vida das pessoas que sofrem com ele? Dependendo da pessoa, tem pessoas que levam muito na brincadeira e tem pessoas que levam muito pro lado pessoal. Então, varia muito da pessoa. Uhum. Agora a Maria Clara vai fazer algumas perguntas de como combater o preconceito. O que cada um de nós pode fazer para combater o preconceito no dia a dia, na sua opinião, assim? Acho que o fato de denunciar, educar e prestar atenção em outras pessoas também, porque podem estar sofrendo preconceito e às vezes estar ignorando esse fato. Certo. E, assim, de que forma a educação pode ajudar a construir uma sociedade de mais respeito e menos preconceito? A educação promove a conscientização, então é uma coisa muito importante. Na sua opinião, por que é importante respeitar os direitos humanos para combater o preconceito? Acho que respeitar os direitos humanos É algo fundamental, não é dever nosso, né? é um dever nosso. Assim que a gente respeita os direitos humanos, a gente acaba respeitando todas aquelas pessoas que sofrem, que não têm coragem de se expressar, de dizer o que está de errado com elas. Então, é fundamental, né? Todo mundo deveria fazer, né? Você acredita que valores éticos como respeito, empatia e justiça pode ajudar a forma como tratamos uns aos outros na sociedade? Sim. Os valores éticos ajudam a promover ambientes mais harmoniosos. Certo. Agora eu vou fazer as perguntas sobre injustiça. Para você, Sofia, o que é injustiça? Então, para mim, justiça é quando um indivíduo ou um grupo de pessoas elas não têm os seus direitos fundamentais garantidos. Quando esse acesso aos seus direitos são negados. Certo. Quais tipos de injustiça você percebe com mais frequência na sociedade? Eu vejo muita racial, também de questão de pobreza, sexual, no caso de gênero, questão de gênero. Sim. Na sua opinião, quem são os grupos mais afetados por injustiça no Brasil? Para mim, no Brasil, a população pobre, a população negra, os povos originários, no caso os indígenas, e também tem as populações ribeirinhas. Certo. O que você entende por injustiça social? Então, injustiça social é quando os recursos eles são desiguais. Vou dar um exemplo, que eu acho que é mais fácil de explicar. Uma criança que nasceu sem sem acesso à educação, à saúde, uma criança que nasceu rica, que tem isso desde criancinha. A criança que nasceu sem isso, ela vai conseguir conquistar a mesma coisa que a criança? Porque uma tá
nasceu aqui, a outra já nasceu aqui. Então, Anos-luz, na verdade. e se conseguir, vai ser por um sacrifício. Pois é. Muito esforço também. Na sua visão, quais são as principais causas da injustiça social? Então, para mim, é a má distribuição de renda, o sistema tributário, que também é muito injusto, e eu também acho que o Brasil ele não valoriza na educação, principalmente na educação pública, porque eu acho que as crianças são o futuro do Brasil. Realmente. Você acha que o acesso desigual à educação, saúde e moradia, eles são formas de injustiça social? Sim, acho, porque é fundamental para o ser humano. Tipo assim, como que você vai conseguir estudar se você não tem acesso à moradia? Se você não tem acesso à alimentação, se você não tem acesso ao saneamento básico. Então, é algo muito desigual. Prejudicial, né? Realmente. Você acredita que todos têm as mesmas oportunidades na sociedade? Não acho, porque, como eu falei anteriormente, tanto que um terço da população, nem menos que isso, na verdade, recebe acima de um salário. Não, um salário não, 5 salários mínimos. Então, assim, é algo muito surreal, porque, de fato, a maior parte da população é a população pobre, e eu estou focando muito na classe econômica, mas existem muitos outros, como, por exemplo, a população negra. O Brasil, a maior parte são pessoas negras, povos originários. Então, assim, nunca que vai ser igualitário. É uma desvalorização muito grande. É verdade. Eu vou fazer perguntas agora de como combater a injustiça. Claro. Na sua opinião, o que pode ser feito para diminuir a injustiça social e outras formas de injustiça? Para mim, eu acho que devia implementar políticas públicas que de fato funcionam. Também investir em saneamento básico e em projetos de habitação. Certo. Você acredita que os princípios dos direitos humanos e da ética, eles podem ajudar no combate à injustiça social? Sim, porque como a gente falou anteriormente, os direitos humanos eles têm que ser respeitados. Quando você respeita uma pessoa, aquela pessoa não vai sofrer mais aquele preconceito, como a gente falou anteriormente. Certo. Você acredita que pequenas atitudes individuais de cada um pode ajudar a combater as injustiças? Pode dar um Sim, exemplo claro, pra gente? posso. Eu vou dar um exemplo simples assim, que se uma criança está sofrendo bullying na escola e ela não tem aquela coragem de denunciar, se uma pessoa falar denunciar, imagina a vida que vai mudar dessa criança. Se uma pessoa denunciar, imagine se outra for, imagine se um grupo for denunciar. Então, assim, é uma grande diferença. É isso mesmo. Agora eu vou algumas perguntas sobre violência para Rafaela. O que é violência? Para mim, a violência é qualquer ação ou omissão que cause o dano de uma pessoa ou de um grupo ali em relação a qualquer tipo de assunto. Certo. Quais são os principais tipos de violências presentes hoje em dia na sociedade? Hoje em dia, a gente tem muito... ainda tem a física, mas acho que principalmente a psicológica. A psicológica, a sexual, a gente também tem a simbólica. Então, são tipos diferentes de violência, mas que afetam realidades diferentes no nosso país. Principalmente aqui no Brasil, a gente sofre muito a institucional, que é a negligência do governo em relação às pessoas que têm mais dificuldade, baixa renda, sabe? Então, eu acredito que hoje em dia essas são as principais. Realmente. A violência está presente apenas em países pobres? Não, com certeza não. Porque nos países que a gente julga como mais desenvolvidos, a gente tem mais aquela violência simbólica, que são os preconceitos, o preconceito escondido, sabe? A pessoa não vai chegar em você e vai logo te excluir ou bater em você, não vai ter aquela violência física que tem aqui no nosso país, nos países menos desenvolvidos. Nesses lugares é assim, mais aquele preconceito de excluir a pessoa, não violência incluir. gradual, né? Isso. Exclui a pessoa de certas atividades, etc. Eu acho que é isso. Como que a desigualdade social contribui para esse aumento de violência? Essa desigualdade, ela causa uma certa revolta dentro da pessoa, porque ela já cresce com aquilo. Ninguém vai me respeitar, ninguém me vê como uma pessoa real dentro da sociedade. Isso vai causando uma certa raiva dentro da pessoa. Isso pode fazer uma pessoa que era uma pessoa boa se tornar um ser humano,
um civil mais violento, que que pode causar prejuízo e dano à nossa sociedade. E quais são, assim, os impactos da violência na vida de uma comunidade? Afeta muito a questão da segurança, do bem-estar, porque as pessoas já não se sentem tão seguras num lugar que tem muita violência física. Por exemplo, num bairro das pessoas de baixa renda. Você sai na rua e você vê uma mulher sendo espancada, ou você vê uma criança sendo violentada. Isso é muito triste. E pelo nosso país ser tão grande, nós estamos aqui em Uberaba, Minas Gerais, que é um dos melhores estados do nosso país. Mas, por exemplo, em Manaus, se a gente for ali mais nas áreas afastadas, a gente tem muita violência sexual. E a gente nem se dá conta. Por quê? Porque não tem visibilidade para esse tipo de acontecimento. E quando acontece, esconde. Exatamente. Por que a violência contra a mulher é considerada um problema social? A violência à mulher é um caso isolado. Por quê? As mulheres, elas dão vida a outras pessoas. Então, quando você cresce num ambiente que a sua mãe foi violentada fisicamente, psicologicamente, verbalmente, aquilo ali vai afetar aquela criança que fará parte da próxima sociedade, entendeu? Fará parte. Então, aquilo ali afeta muito as próximas gerações. Então, a violência à mulher tem muito do preconceito, do machismo, né, que é muito presente na nossa sociedade. Sim. E precisa acabar, mas ainda está muito presente. É um assunto muito complicado de se discutir. Compare as causas de violência em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos desenvolvidos, tem mais os problemas psicológicos, né? Que é o racismo, a xenofobia e o terrorismo também. Inclusive, a gente vem acontecendo bastante isso nas guerras, né? Inclusive na guerra da Ucrânia, com a Rússia. E nos países em desenvolvimento, tem mais a desigualdade social, que é em relação à pobreza, ou pessoas assim, que não se encaixam naquele padrão sociedade do país que está se desenvolvendo. E de que forma que a mídia pode influenciar a percepção da violência pela sociedade? Nossa, a mídia, hoje em dia, acho que ela é um problema gigantesco a isso. Porque a mídia, ela manipula a mente das pessoas. Porque eles têm essa influência de estar dentro da casa, de uma família, todos os dias. Então, aquilo que o jornal te transmite, você absorve. Então, se ele falar que tal lugar tá ruim, tá perigoso, tá com falta de segurança, automaticamente vai gerar, assim, se foi uma cidade turística que a mídia resolveu criticar, a gente não vai ter turismo, já vai diminuir a economia, a moradia daquele local. Então, a mídia, ela tem uma influência gigantesca, principalmente nas famílias. Hoje em dia, a mídia que comanda a sociedade. Com certeza, a mídia, não só os jornais, né? Mas principalmente as redes sociais. Exatamente. E assim, a mídia no geral. Exatamente. E, assim, quais políticas públicas são eficazes no combate à violência? Dê exemplos. Olha, em relação à educação, a gente tem o programa Mais Educação, a gente tem o CRAS para ajudar as mulheres, a Lei Maria da Penha, e a gente também tem o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, né, que ajuda as pessoas de baixa renda ou as mulheres que estão passando por problemas. Eu acredito que é isso. Certo. Então é isso. Por hoje a gente encerra. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vamos bater palma? Vamos? Obrigada, meninas. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast Conversa em Grupo. Bom, a gente deu para perceber que esse tema é muito comum no nosso cotidiano, então com certeza foi muito importante. Bom, eu quero muito agradecer as minhas amigas Rafaela, Sofia e Lavínia por terem vindo, aceitado o convite. Com certeza foram ideias e reflexões que contribuíram muito pra gente mesmo. Bom, e é claro, agradecer a vocês que nos acompanhou até aqui. Se você gostou, compartilhe com um amigo. E não se esqueça de continuar no canal, porque vamos ter mais conversas assim. Porque aqui a conversa nunca para. Até a próxima, pessoal!